cabeça erguida. Olhando por cima da melancolia envergonhada, feita de medos e superstições e proibições e castigos e fogueiras e ignorância, a genialidade humana soube enxergar no passado a centelha de uma cultura sábia, mas que não nega a vida. Uma cultura sem vergonha, sem pecado, sem medo. Com respeito, com inteligência, com a cabeça erguida e a mente afiada. Porque quando nós humanos descemos das árvores, ainda símios, com o corpo coberto de pelos, e tivemos que erguer o olhar para enxergar o alimento e as ameaças, fomos obrigados a esticar a coluna, o que fez de nós esse animal ereto e falante, dono de um cérebro oxigenado por essa nova postura. É isso a vontade de potência da qual fala Nietzsche. Essa tendência irreversível rumo à vida, à continuação da vida, ao jorro da vida. O chimpanzé que nós fomos continha o humano em que nós nos transformamos. Essa a evolução imperiosa da espécie. Não há um antes e um depois. Há um ciclo contínuo que se alimenta de si mesmo, de suas potencialidades, do que brota de dentro de si. Essa força imanente e não transcendente, que dispensa qualquer ato de criação, essa pulsão que arranca do próprio ventre o futuro. Nós somos imperfeitos e imperfeitos nós seremos sempre, por definição. Por quê? Porque nós tendemos ao mais, ao melhor, ao ultrapassamento de nós mesmos, ao supra-humano, como disse Nietzsche. Nós jamais seremos deuses. E só a consciência da finitude, da morte, da imperfeição, da precariedade da condição humana é que nos faz avançar. O resto é conformismo, é obediência, é pequenez. Essa consciência é para poucos, é para raros, como já dizia Hermann Hesse em seu Lobo da Estepe. No que Hegel chamou de dialética do senhor e do escravo, debatem-se em nós o lobo e o homem. Mas antes, essa luta interna incessante do que ser escravo de alguém fora de nós. Chega de se ajoelhar diante de ídolos e lendas entristecidas e ameaçadoras. Chega de andar vergado e olhando para baixo. Líder é aquele que se destaca. Muitos acham que é pelo que nós temos. Eu prefiro pensar que é pelo que nós somos. Olhar para a antiguidade, nossa fonte primeira, não significa negar o que veio depois. Só afirmar o que estava lá antes de nós. Nosso passado comum é um passado de conquista, de bravura, de força e de encantamento. Esse passado grego, que é o nosso, não de submissão e de medo, de vergonha, de pecado. Deixar-se embalar pelas cores brilhantes e pela beleza resplandecente de seres e deuses fascinantes e ricos não significa negar o espírito, a interioridade, pelo contrário. Não aceitar o reducionismo de uma única divindade é abrir a mente e o coração para a diversidade de forças representadas pelos nossos antepassados e recorrer a elas para viver melhor como indivíduos e como coletividade. Afinal, muito antes de nós, homens de carne e osso viveram as mesmas situações em família, na política, no amor, na guerra, na religião, de justiça. Tudo isso é arquetípico. Nós temos à nossa disposição um banco de dados. Esse banco de dados que faz que há 30 séculos nós tenhamos um mesmo modelo de herói, de justiça, de relações, de sociedade, de cidade, de política, de ciência, que naquela época se chamava filosofia. Essa herança foi sendo passada até nós de mão em mão, entre conquistas, lutas e ensinamentos. É ela que é rica, ela é única e, sobretudo, ela é nossa. Isso é que se chama identidade. Nota minha. Essa observação passada de mão em mão não é de minha autoria, mas é de Vinícius de Moraes, naquele poema soberbo chamado Para uma Menina com uma Flor. Um texto, na verdade, e eu cito Vinícius de Moraes, que nunca é demais. Todas as mulheres que eu amei, como tristes estátuas ao longo da aleia de um jardim noturno, foram passando você de mão em mão até mim, cuspindo no seu rosto, enfeitando a sua fronte de grinaldas. Foram passando você até mim entre cantos, súplicas e vociferações, porque você é linda, porque você é meiga e, sobretudo, porque você é uma menina com uma flor. Como eu comento numa aula, numa palestra sobre decadência,
Nós somos muito mais do que uma civilização judaico-cristã. Porque essa classificação reducionista faz o fio condutor disso que se está chamando de civilização ser religioso e não cultural. E uma civilização não se define só por sua religião. O que se está chamando de cristã é, na verdade, o ocidental. Nós, ocidentais, temos uma herança que nos define como tais e que define a nossa identidade. Nós somos ocidentais, algo muito além de uma religião. Nós somos filhos do alfabeto, da democracia e dos direitos humanos. Esses três pontos conjugados e concomitantes é que nos fazem ocidentais. Isso não nos torna melhores do que nenhuma outra civilização, mas também não nos faz piores, como pretende muita gente e muito modismo. Por isso, cabeça erguida, com orgulho de ser mais do que uma religião, um credo, um Deus, mas com humildade, para assumir que nós somos efêmeros e passageiros, poeira de estrelas, átomo reciclado, átomos, né, no plural, e que por isso nós temos tanto a aprender. Muito obrigada.